Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis, capítulo 15. Livro do Gênesis, capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 10 e o versículo 17. Versículo 10 e o versículo 17. Enquanto os irmãos aqui na ADEF Santarém localizam o texto de Gênesis, também quero cumprimentar os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor. Você que nos acompanha pela rede Semear ADEF Santarém no YouTube, Deus abençoe a sua vida, continue conosco. Deus tem uma palavra para o seu coração. Curta, compartilha e comente para que mais pessoas possam ser alcançados por esta pregação. Aleluia, glória a Jesus. Aqui todos acharam? Digam amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 15, versículo 10. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu, e as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. Versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Glória a Deus. Você pode dizer em alto e bom som: não abandone o altar. Você pode dizer para o seu irmão também em alto e bom som: lute pela sua promessa. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, espero eu não ser demorado nesta reflexão, mas a palavra de Deus no capítulo 15 de Gênesis, se você puder deixar a sua Bíblia aberta, vai relatar um Abrão, ainda não tinha sido o seu nome alterado por Deus, um Abrão vindo de uma grande vitória, ele com seus servos, com enxada, foices, pá, eira, venceu 4 reis e deu a vitória, entre eles aos reis de Sodoma e Gomorra, e restituiu a esses reis os bens que foram roubados destes reis e os colocou de volta em sua terra. Depois que ele recebeu, ele pegou aqueles reis que queriam dar tudo para Abraão. Ele disse: não, vocês não vão dar tudo, vocês só vão pagar os moços. E a palavra de Deus diz que daquilo que recebeu os seus moços, Abraão entregou como dízimo a Melquisedeque, e Melquisedeque o abençoou. Isso você vai ver no capítulo 14 de Gênesis. No capítulo 15, nós vamos ver que parece-me que depois dessa vitória, parece-me que depois de receber esta bênção, a bênção de um rei e sacerdote chamado Melquisedeque, Abrão entra em um momento assim de desânimo. E a palavra de Deus diz que Deus vem, se apresenta a Abrão e volta a animá-lo. E o ânimo que Deus faz a Abrão é lhe prometendo um filho. Deus disse assim para Abrão: Abrão, você está vendo aí as areias do mar? Você imagina aí as areias do mar. Você pode contar as areias do mar? Alguém pode contar as areias do mar, Abrão? Pois é, se alguém puder contar as areias do mar, ou grande areia do mar, vão poder contar a sua descendência. Mas Deus ainda vai falar mais. Abrão, olha para as estrelas. Abrão, para quem não sabe, ele entendia das estrelas. Abrão era matemático. Abrão tinha entendimento profundo sobre os astros. Astros aqui são as estrelas dos céus, todos os elementos dos céus. Ele entendia os movimentos da lua, do sol. Ele conhecia todo aquele sistema. Então ele fala: olhe para as estrelas dos céus.
É possível contar as estrelas dos céus? Se é possível contar as estrelas dos céus, será possível contar a sua descendência. Muitos acreditam que quando Deus fala das areias do mar, Deus está falando da descendência natural, biológica de Abraão. E quando Ele está falando das estrelas dos céus, Deus está falando da descendência espiritual de Abraão através de Jesus Cristo. Aí, se esta interpretação estiver correta, eu e você fazemos parte da descendência de Abraão. Deixa eu te dizer uma coisa: não é possível contar as areias das praias. Não é possível contar as estrelas dos céus. E há cientista que afirma que há mais estrelas nos céus do que grão de areia na terra. Não é possível contar as estrelas dos céus, nem as areias, os grãos de areia. Portanto, não é possível contar a descendência de Abrão. Não é possível contar, fazer recesso e dizer: os filhos de Abraão são tantos, da tribo de tal, da tribo de Dan, da tribo de Levi, da tribo de Benjamim. Não é possível. Não é possível contar os filhos de Deus em Cristo Jesus. Não é possível. E a palavra de Deus diz que, versículo 6 do capítulo 15, que Abrão acreditou na palavra de Deus, e porque acreditou, isto lhe foi imputado por justiça. Ou seja, Abrão não foi salvo, não entrou no reino de Deus porque saiu de Ur dos Caldeus, deixou a sua parentela e seguiu, vamos dizer assim, caminho errante, porque não era errante. Deus sabia o caminho, Deus sabia onde Abraão deveria chegar. Não foi por conta dessa decisão que Abraão entrou no reino de Deus como salvos em Cristo Jesus, mas foi pela fé. Foi-lhe imputado isto por justiça. Imputado por quê? Porque ele acreditou no Senhor. Ele acreditou na palavra de Deus. Ele até questionou: eu sou idoso, minha esposa é idosa, já os costumes dela já têm passado, e além disso ela é estéril. Mas ele acreditou no poder de Deus. Só que aqui, quando Deus viu Abrão sair de Ur dos Caldeus, Deus viu fé em Abrão. Quando Abrão vai proteger Ló, Deus viu fé em Abrão. Mas quando Deus diz: olha, da tua descendência não será de teu servo, e devia já até estar tentado a isso para não deitar com H, mas Deus está no controle de tudo, irmãos. Não será do teu servo, vai ser da tua descendência, de você sairá uma grande nação. Abraão acreditou na palavra do Senhor. Quando Deus viu esta fé de Abraão, Deus resolveu fazer uma aliança com Abraão. E uma aliança que não foi cumprida nos dias de Abraão. Uma aliança que não foi cumprida na sua plenitude nos dias de Moisés. Uma aliança que não foi cumprida em sua plenitude nos dias de Josué, quando entrou na terra prometida. Uma aliança que não foi cumprida nos dias do rei Davi, quando unificou as tribos de Israel. Uma aliança que não foi cumprida nesses dias. Mas Deus fez uma aliança, e para fazer uma aliança, Deus pediu animais. Versículo 9: toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Na cultura da época, segundo os historiadores, quando havia este sacrifício, e quando o Senhor mandava abrir no meio, botar um de frente para o outro, é porque haveria ali uma nova aliança. E quem quebrasse esta nova aliança, deveria acontecer para aquele que quebrou a aliança aquilo que aconteceu aos animais. Deveria ser morto. E pelo contexto daquela tradição,
aqueles que estariam fazendo a aliança deveriam passar por entre as partes dos animais divididos. Só que a palavra de Deus no versículo 10 vai dizer que Abraão aceitou a aliança. Ele matou os animais, ele dividiu os animais, exceto as aves. Só que a palavra de Deus diz que Deus de imediato não passou pelo caminho. Porque se é Deus que estava chamando, deveria ser Deus o primeiro a passar. E a palavra de Deus diz que começaram a vir animais. E os animais queriam pegar os cadáveres, os animais que ele tinha acabado de abrir, de partir. E Abraão protege aquele ataque. E a palavra de Deus diz que Abraão cansou de tanto enxotar aves. Abraão lutou tanto que um sono profundo lhe caiu ao seu corpo. E quando o sono profundo lhe caiu ao seu corpo, houve densas trevas na terra. Então, desse texto todo, eu quero chamar a atenção a algumas lições para a nossa fé, a fé de Abraão. Nós precisamos entender que aquilo que recebemos de Deus é por fé. Salvação é por fé. E fé em Cristo Jesus, nas promessas de Deus. Tudo é por fé. Nada que nós podemos fazer será suficiente. Abraão, ele lutou, mas cansou e adormeceu. Muitas das vezes nós lutamos, cansamos e até adormecemos, mas as promessas de Deus não falham. Aleluia. Você deve receber as promessas de Deus por fé, por fé. Muitas das vezes nós que somos pentecostais acreditamos que Deus vai operar quando orarmos muitos, que Deus vai operar quando evangelizarmos muito. Não, Deus vai operar por sua imensa e infinita graça, e nós devemos receber as bênçãos de Deus por fé. Nós devemos orar muito, sim, porque precisamos. Nós devemos lutar, nós devemos lutar, nós devemos lutar, nós devemos evangelizar sim, porque Ele mandou, e devemos obedecê-lo. Mas tudo vamos receber em ato de fé. Oração deve ser ato de fé e não de barganha. Evangelismo deve ser ato de fé e não de barganha. Aquilo que você faz para o Senhor deve ser ato de fé e não de barganha. Fé, fé no Cristo, fé no Filho de Deus. É com fé que será imputada em nós a justiça de Deus. A justiça de Deus exigia que um fosse morto. A justiça de Deus exigia que um inocente fosse morto. E nós precisamos crer. A palavra de Deus diz que Ele colocou os animais e veio as aves. As aves já foi representada até pelo próprio Cristo como um próprio inimigo que rouba a semente daqueles que têm coração duros. Nós pregamos a palavra para todos. Nós não podemos fazer seleção. Nós não podemos fazer seleção a quem pregar. Nós devemos pregar para todos. A semente vai cair. Quem tiver coração endurecido, a semente não vai entrar. E o que vai acontecer? O inimigo vai roubar. Agora as aves também, o inimigo, a Bíblia fala que ele fica tentando nos tirar da promessa. Ele fica tentando nos forçar. Então ele coloca na sua mente como dardos inflamados. Ele fica colocando pensamentos contra o Senhor. Mas isso não começa contra Deus. Isso às vezes começa contra nós mesmos, contra o seu irmão, contra a sua igreja, contra o seu povo. O inimigo, ele fica atacando a sua mente, para que você que está ao pé do altar do Senhor não desfrute da resposta de Deus quando Ele a mandar.
Muitas das vezes Deus não responde tão rápido quanto respondeu para Elias, que ele falou: Senhor, tem misericórdia de mim, mostra para o seu povo que só o Senhor é Deus e que eu sou teu servo. E imediatamente fogo caiu do céu, consumiu o altar, lambeu a água e também consumiu as pedras que estavam no altar. Às vezes Deus demora um pouquinho, às vezes Deus demora um pouquinho, e nessa hora o inimigo fica rondando, tentando tirar o seu sacrifício, tentando tirar você do altar, tentando fazer com que o seu ato de fé para com Deus possa ser roubado, possa ser tirado, e você não receba a aliança que Deus tem para você. Quantas pessoas chegam na igreja, começam a cantar e às vezes não sabem nem o que está cantando, porque a mente está até na lua, menos na presença de Deus. Quantas pessoas chegam na casa do Senhor, que se ele perguntar o que foi o texto, ele não vai saber responder, porque não estava prestando atenção. O inimigo conseguiu distraí-lo enquanto ele estava no altar, oferecendo o seu sacrifício de louvor para Deus. Ele não conseguiu espantar. Meu amado irmão, a palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado por força. Você precisa, eu preciso tomar por força o reino de Deus. Muitas das vezes na casa de Deus, ou em casa, ou em outro lugar onde eu estou orando ou meditando na palavra de Deus, vem sono, vem pensamentos, vem lembranças, vem contas, vem parentes, vem problemas de outras pessoas, menos aquilo que eu preciso fazer, que é adorar ao Senhor. E eu preciso lutar como lutou Abraão. Não, eu estou no pé do altar, Deus ainda não manifestou a sua presença, Deus ainda não manifestou o seu poder, então enxota esses animais, Deus vai te dar a vitória. Você precisa lutar pela promessa de Deus na sua vida. Não se pode abandonar o altar enquanto você está oferecendo o sacrifício. Não se pode abandonar o altar enquanto o sacrifício está sendo oferecido, enquanto a resposta não chegou. Você pode reclamar de Caim, podemos até falar mal de Caim, mas ele só saiu da presença de Deus enquanto Deus deu a resposta negativa ao sacrifício dele. Muitas pessoas estão saindo da presença do altar enquanto sacrificam ao Senhor. Outros até continuam, mas não entendem que precisam lutar. A maior batalha do crente não é contra o irmão. A maior batalha do crente não é contra o mundo. A maior batalha do crente, com o mundo tem batalha, mas não é a maior. A maior batalha do crente não é nem contra os demônios. Tem batalha, e é bom guerrear com Satanás, porque ele vai perder, glória a Jesus, mas não é contra ele. A maior batalha é a minha disciplina da minha mente. Eu não posso deixar o inimigo tomar ou beliscar o meu sacrifício. Eu não posso, esses animais carnívoros que só pega coisa ruim, tentar pegar a coisa boa que eu estou sacrificando para Deus. Eu não posso deixar o inimigo tirar-me da presença de Deus. Abraão lutou, enxotava, e pondo-se o sol, um profundo sono. Veja que a luta foi grande, irmãos. Abraão não é qualquer pessoa, é até idoso, mas não é um homem valente. Tinha acabado de guerrear com poucos homens e lutar e ter trazido de volta 4 reinos. Não era qualquer um, não era frouxo, não era dengoso, mas depois de tanto lutar, um sono profundo caiu. E eu creio que também há direção de Deus até no próprio sono, porque Deus está falando: olha, você vai ter que lutar, mas não são as suas forças que vão fazer você vencer.
Você vai ter que lutar para as aves, para o inimigo não tirar você da presença do altar, para as aves não pegar o seu sacrifício. Você vai precisar lutar, mas não serão as suas forças. Nós precisamos lutar de madrugada, de manhã, de tarde, de noite. Nós precisamos lutar na presença de Deus para manter a nossa paz, a nossa alegria, o nosso amor. Mas não é a nossa luta que nos vai garantir a vitória. Por isso descansa se você descansou, descansa se você cansou na sua luta. Deus ainda está guardando, porque a vitória virá por causa do poder de Deus, por causa da justiça de Deus, por causa da fidelidade de Deus, por causa do amor de Deus. E pondo-se o sol, versículo 12, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Veja aqui, o espanto caiu. À noite o sono foi profundo. E quando eu entendo que sono profundo é sono que a gente não percebe nada que está acontecendo. Mas Abraão teve um sono profundo, mas um sono perturbador. A palavra de Deus vai dizer no versículo 13: então disse a Abraão, que é aqui o Senhor: saibas que der certo, depois que ele acordou, né? Serás peregrino, a sua semente será peregrina em terra que não é sua, e servi-lo-á e afligi-la-ão 400 anos, já fazendo a referência ao povo que estaria escravizado no Egito. Deus fala tudo, irmãos. Deus fez Abraão sair de um lugar para onde nem ele sabia para onde ir. Quando ele chegou e quando Deus viu fé em Abraão, Deus contou tudo para Abraão. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultados. Deus tinha acabado de prometer a ele um filho. Nesse tempo, a turma vivia um tempinho, né? Não era só 120 anos como é na nossa fase, nem chega a 120 anos por conta do nosso próprio pecado. Aí o Senhor faz uma nova promessa: tu irás aos teus pais em paz. Você não vai morrer lutando contra as aves. Às vezes a gente lutando contra os animais, a gente pensa que vai perecer. Deus está falando: você irá em paz. Você não irá lutando, você irá como vencedor. Você irá como valente e vencedor, mas em paz. E descansará. Em boa velhice serás sepultado. Versículo 17. Acontece aquilo que nós observamos. Sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e meio dessa escuridão, o Senhor se apresentou. O Senhor se manifestou. O Senhor andou pelo sacrifício de Abraão. O Senhor recebeu o sacrifício de Abraão. O Senhor aceitou os animais postos por Abraão. O Senhor aceitou a luta de Abraão para os animais não tomarem o seu sacrifício. O Senhor aceitou a luta de Abraão para não abandonar o altar enquanto o sacrifício ainda não tinha a resposta de Deus. O Senhor o aceitou. Como o Senhor aceitou? Como um forno de fumaça, uma tocha que soltava fumaça, já mostrando que os dias da sua geração seriam difíceis, mas também soltando uma fumaça, mas tinha uma tocha de fogo que iluminava, uma tocha de fogo que espantava os inimigos, uma tocha de fogo que espantava os adversários, uma tocha de fogo. E quando o Senhor passa pelo meio dos animais, Ele está falando: eu não vou quebrar minha aliança, eu não vou desistir desta aliança, eu não vou, eu estou passando aqui. Se eu quebrar, eu vou ter que morrer. Saiba de uma coisa: Deus não morre, Deus não morre, Ele sempre cumpre as suas promessas. Sabe o que é interessante, irmãos? É que foi só Deus que passou
pelo meio dos animais. Eu disse no início da mensagem que a promessa que Deus fez a Abraão não foi completa, não foi cumprida de maneira plena em Moisés. Não foi cumprida de maneira plena em Josué, o responsável por colocar o povo na terra prometida. Não foi cumprida de maneira plena em Davi, que conseguiu unificar a nação. Ela foi completada em Jesus Cristo. Deus fez uma aliança com Abraão, e esta aliança foi repassada a Moisés, e Moisés recebeu tudo aquilo que Abraão não precisava receber. Ele não precisava, ele nem tinha filho ainda. Mas quando tinha milhões e milhares, Deus precisou, agora preciso passar a promessa completa. Agora eu preciso passar os meus ordenamentos por completo. Aí Deus fez uma aliança com o povo. Aquele que obedecer os mandamentos será salvo. Mas até para obedecer os mandamentos precisava crer. Muitos obedeciam os mandamentos, mas não criam. Muitos obedeciam os mandamentos, mas não praticavam justiça. Muitos obedeciam o mandamento, mas não praticavam misericórdia. Mas o segredo estava no completo: fé que gera obediência. Por isso que eu sempre digo: não faça as coisas para Deus por fazer, faça por fé. Porque é com fé que Deus imputa a justiça. E é fé que agrada a Deus. É fé que faz Deus ficar com um sorriso alegre. Esse é o meu filho amado. Esse é quem eu tenho prazer. É fé. Fé gera ação. Por isso, faça movido por fé. Não só por obediência legalista. Aí veio Jesus. O que Deus fez com Abraão foi só uma sombra do que ele estava prometendo fazer, não só agora para a nação de Israel, mas agora para toda a raça humana. Veio Jesus. Jesus é o próprio Deus, a parte interessada em fazer uma nova aliança com os seres humanos. Jesus, homem perfeito, a parte interessada que precisava voltar para Deus e não tinha como voltar para Deus. Veio Jesus como Deus, como homem, mas ele também veio como o próprio sacrifício. Jesus não veio para matar bezerro, Jesus não veio para matar pombo, Jesus não veio para matar animal nenhum. Jesus veio para dar a sua própria vida. Jesus veio para dar a sua própria vida. E na cruz do Calvário, a palavra de Deus disse que na hora que Jesus está lutando para completar a sua obra, lutando, permanecendo naquele altar, um altar que para nós era uma visão do horror, até uma visão dos infernos, mas na verdade era a visão da transformação, era a guerra do bem contra o mal, e o bem estava prestes para vencer. A palavra de Deus diz que houve grande escuridão, densa escuridão sobre a face da terra, da mesma forma que o Abraão teve escuridão depois dele lutar. Agora com Jesus tem a mesma coisa. Jesus lutou e está lá na cruz do Calvário. Lembra que com Abraão só Deus passou. Com Jesus, Deus, o sacrifício e o homem passaram por esta nova aliança. Passaram por esta nova aliança. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus vai apresentar a Deus uma noiva pura, santa, uma noiva que pratica justiça, uma noiva que não é contaminada, uma noiva sem manchas, uma noiva bela. Jesus vai conseguir apresentar diante de Deus no dia do arrebatamento um povo puro, santo, perfeito. Por quê? Porque Ele, como Deus e como homem e como próprio sacrifício, selou o sacrifício, aceitou o sacrifício. E Ele diz: agora, a partir de agora, essa aliança não pode ser quebrada. Esta aliança é para dar vida e vida com abundância. Esta aliança não será quebrada. Esta aliança será dada vida e vida com abundância. Jesus. Só que, como eu disse inicialmente também, nem sempre Deus responde ao seu sacrifício rápido. O que seria sacrifício, pastor? A sua oração. Nem sempre Deus responde ao seu sacrifício, os seus propósitos de oração. A igreja DEF está há 7 anos
com propósito de oração para adquirir o prédio de Vila Franca de Xira. Deus ainda não respondeu. Enquanto Deus não responde, a gente continua pedindo, a gente continua orando. Não deixamos o altar de Deus, continua pedindo, acreditando que Ele pode dar. Se Ele disser uma resposta não, Ele mandou a resposta. Mas não pode deixar enquanto o altar, enquanto o sacrifício ainda não foi feito, não teve resposta. Se Deus fez uma promessa, você não se cumpriu, você não pode abandonar o altar enquanto a Deus não mandou a resposta para o seu sacrifício. Você não pode deixar o altar, vou repetir, eu preciso repetir isso. Você não pode deixar o altar enquanto Deus não respondeu ao seu sacrifício. E você precisa lutar pelas promessas que Ele está fazendo por você. Você precisa lutar para que o diabo não roube o seu sacrifício, para que o diabo não macule o seu sacrifício. Por isso que quando nós estamos em oração, nós precisamos lutar para que a inveja, para que a murmuração não venham aos nossos corações. E quando Deus responde, pode demorar. Jesus fez o sacrifício, Ele é o Deus, Ele é o homem, Ele é o próprio sacrifício. Andou 40 dias depois que ressuscitou entre os homens, provando que Ele estava vivo. E depois que Ele voltou para os céus, só depois de 10 dias que a resposta de Deus chegou para o sacrifício de Jesus. 50 dias depois veio o fogo do céu. Fogo do céu que consumiu o pecado daqueles homens. Fogo do céu que consumiu aqueles que resistiram, obedeceram. Eram cerca de 500 que começaram lá no cenáculo a orar, a clamar: Senhor, manda o Espírito Santo, manda o outro Consolador, manda, Senhor, para que nós possamos sair e pregar o Evangelho. Demorou quase 120 que continuaram firmes, mas aqueles que continuaram firmes receberam a resposta de Deus. Fogo do céu, fogo do céu, fogo do céu caiu. É quando Deus responde, é quando Ele manda fogo, e o fogo dele consome, mas o fogo dele também ilumina, o fogo dele também expõe o seu poder e a sua magnitude. Você pode ficar em pé em nome de Jesus.